Muito bom dia a todos aqueles que me dão muita honra e alegria em comparecer aqui a estas nossas reuniões semanais relativas ao tema do direito notarial. Estão vendo lá o título da escritura notarial, epílogo? Um pouco de maldade. Eu explico. Os registradores e notários, se nós pensarmos com um certo bom humor, parece que já acordam com o Lexotan na veia ultimamente. Não há dia em que não se encontrem assustados com as perspectivas, com as notícias que leem, não é? Só esta semana nós tivemos aí, primeiramente, a notícia estrondosa de um milhão de dados, cerca de 1 milhão de dados, objeto de um vazamento. Na sequência, tivemos a notícia de um negócio imobiliário celebrado com vivas e etc., por meio do blockchain. Aí ontem surge a notícia de um registro civil também realizado pelo sistema do blockchain. Naturalmente, em um e outro desses últimos episódios, sempre a mesma equipe de tecnologia por trás. Não sei se as publicidades que vão por meio de notícias também, não é? Mas, enfim, é por isso que eu fiz essa brincadeira um pouco de mau gosto, falando da escritura notarial epílogo. Na verdade, é o tratamento da escritura notarial que está aqui na parte final, no seu epílogo, e não o fim ainda da escritura notarial. Mas nós vamos voltar a esses temas um pouquinho no final da nossa exposição. Bem, na verdade, a despeito dessas notícias que, como eu disse, provocam um aumento de venda de Lexotan nas farmácias, nesse meio tempo também surgiu uma coisa favorável, que foi a belíssima exposição, e para mim surpreendente quanto ao tema, não quanto à sensatez da palestrante, habitual, por sinal, mas por ter ferido esse tema. Palestra da ministra Nancy Andrighi, fazendo muitas reservas ao uso da inteligência artificial, e isso pode estender-se a todo o campo da tecnologia, no território jurídico. Ela falou mais do Poder Judiciário, mas, na verdade, isto é extensivo também às outras operações, às outras atividades jurídicas, entre elas as dos notários e registradores. Muito bem. Então, dito isto, vamos à nossa pequena exposição de hoje. Eu quero agradecer mais uma vez ao Colégio Notarial do Estado do Paraná, a sua presidente, a doutora Mônica Maria Guimarães de Macedo Della Vecchia, esposa do meu querido amigo desembargador Fábio Della Vecchia, pela ocasião que me proporciona de reunir-me aqui com estudiosos e estudantes do direito notarial brasileiro. Quero também agradecer a doutora Thais Luciana Morcelli de Castelo Branco, lá de Trairi, que tem atuado em conjunto agora com a doutora Mônica para a divulgação dessas nossas reuniões, e igualmente estender esses agradecimentos à prezada Mariana Herrera, que tem se dedicado também a essa tarefa de divulgação e preparação do folder eletrônico para que nós nos reunamos aqui. Vamos lá, só para, antes de iniciar a aula, agradecer ao Dr. Pedro Bragato, que está sempre presente aqui nas nossas aulas e faz falta lá na Uniregistral, a Thaís Camati, que está lá em Paraíso das Águas, Dr. Tiago Estrela, presidente da Associação dos Titulares de Cartório do Estado do Maranhão, com quem tive a imensa honra de ontem estar, almoçamos ontem aqui em São Paulo, e anteontem também, na companhia muito agradável da Graziela Guerra, lá de Pernambuco. Meus cumprimentos também ao cartório Roça Grande. Muito bem, minha saudação. Bom, vamos tratar aqui do último tema relativo à estruturação da escritura notarial.
Na semana que vem, nós voltamos à sequência relativa à moralidade pública, notar a moralidade pública. E aí eu estava pensando hoje o que fazer daqui a 15 dias. Imaginei de nós tratarmos da fé pública, ou seja, da fé notarial. É um tema que já tem sido muitas vezes referido, mas não me parece ainda bem digerido no ambiente acadêmico. Há muita confusão entre a fé pública notarial, a judicial, a registrária, e eu penso que talvez conviesse que nós tratássemos um pouquinho desse assunto, se estiverem de acordo. Enquanto isto, o Colégio Notarial está do Paraná, graças à doutora Mônica, que já me pergunta exatamente isso, está preparando o tema da prudência notarial. Se já estiver pronto, daqui a 15 dias, começamos com a prudência. Do contrário, doutora Mônica, fazemos aqui um intervalo com uma aula sobre a fé pública. Aliás, curiosamente, também, em todo caso, o livro da prudência começa com uma pequena referência ao tema da prudência notarial. Bom, nós vamos aqui tratar do tema teórico de hoje, que é a última parte da estruturação da escritura notarial, guardando-me para o final uma pequena referência sobre esses recentes acontecimentos que têm propiciado, como eu disse, o grande sucesso da indústria farmacêutica que produz o Lexotan. Eu espero que os meus amigos, eu tenho bons amigos entre os notários e registradores, não se sintam chateados com esse pequeno toque de humor. Existe uma coisa chamada humor de decadência. Isso é uma coisa interessante. Nos períodos de grande decadência das civilizações, surgiram boas pitadas de humor. Isso é uma forma de ir levando um pouco a vida. Então, eu espero que não fiquem chateados com essas pequenas referências que não são, no fundo, jocosas, mas apenas para nos devolver um certo espírito ainda de resistência otimista. Vamos lá. O objetivo destas nossas aulas, dessas várias partes da escritura notarial, por evidente, não foi o de ensinar Padre Nosso ao vigário. Ou seja, o mais desvalioso dos colaboradores de um pequeno cartório de notas desses muitos lugares do Brasil, esse mais desvalioso colaborador sabe mais desse assunto do que eu. Está acostumado a fazer e eu não estou acostumado a fazer. Nunca fiz uma escritura na vida. Então, o que é que eu vejo? Eu vejo de outra perspectiva. O que eu estou tentando mostrar-lhes aqui é a estruturação da escritura notarial segundo a perspectiva do notariado latino, dos grandes doutrinadores do notariado latino. Por quê? A meu ver, a grande pugna hoje que empolga o notariado brasileiro é verificar se insistem na linha do notariado latino ou se curvam às exigências de empresas globais e alguns interesses também burocráticos e se transformam em outro tipo de notariado. Isso que nós vamos ver é uma decisão que, em grande parte, já tive a ocasião de dizer isso, depende da posição dos notários, de maior ou menor resistência, de adesão ou não a estes projetos modificadores. Vamos lá. Na perspectiva interna ou estrutural da escritura pública, seja, do instrumento público, escriturístico, o seu momento de culminância, o seu momento mais importante, é o da autorização notarial, que é disso que nós vamos tratar hoje. Porque pela autorização notarial, o ato de o notário autorizar o documento, e autorizar o documento aqui é não só do ponto de vista formal, mas também do ponto de vista do seu conteúdo, com isso ele expressa o seu consentimento. É o que se chama de placet notari. Eu vou escrever aqui, ó. Vamos lá. Placet notari. Quer dizer isto. Bom dia, doutora Rafaela Sais Pedroso. Bom dia, doutora Maria Fernanda Dalmas, lá também do estado do Paraná. Bom dia, doutora Fabiana Martins. Bom,
placet notari, ou seja, aprovo, a aprovação do notário. Esse notari é o genitivo do singular notarius. Notari quer dizer do notário. Placet notari significa a aprovação do notário, o consentimento do notário. Então, o que ele consente? O que ele aprova? Ele aprova o ato e faz isto por meio de um sinal, que é o signum notarii. Vamos lá. Sinal do notário, que na maior parte das vezes é a sua firma. Hoje em dia é isso que prevalece, tornando então o ato completo. O que importa é que essa firma se faça por meio digital, por meio manual, como se diz hoje em dia, usando caneta azul, ou caneta preta, ou caneta de outra cor. É um signo. Esse consentimento do notário abrange, esse é o ponto, tanto o actum, ou seja, o conteúdo da escritura, quanto o dictum, ou seja, a forma com que a escritura se exprime, se expressa. E abarca, pois, tanto a matéria, que está no actum, quanto a forma que está no dictum. E não é só um ato, veja, esse ato do notário de autorização, ele acaba dando uma nova e completa forma, fala-se até em completiva forma ao documento. O documento já possui uma forma, mas esse documento pende de uma complementação. E essa complementação se faz através da autorização notarial. De maneira que nós temos aqui 3 efeitos ou consequências a considerar. Primeiro, encerra-se com a assinatura do notário, com a firma do notário, melhor dito, com a autorização notarial, o processo de gestação do documento. Esse processo está encerrado, de maneira que, numa expressão de Rafael Nunes Lagos, o grande pensador do direito notarial das Espanhas, a partir daí não há possibilidade de acrescentar, de modificar ou de contradizer o documento nele próprio. Será que pode ser objeto de outro, mas ali desse documento não é possível mais alterá-lo. Segundo ponto, aperfeiçoar a eficácia sintética da escritura. A escritura tem uma eficácia sintética e uma eficácia analítica. Esse é um tema sobre o qual nós precisamos, mais à frente, dedicar um tantinho de atenção. Quando surgiu agora no Brasil a modificação do artigo 216-A da Lei de Registros Públicos, a introdução desse dispositivo pelo Código de Processo Civil, apareceu aquela ideia da ata notarial no processo extrajudicial do usucapião. E tornou-se muito prática agora a exigência de distinguir qual é a eficácia analítica e qual é a eficácia sintética da ata. Porque nem tudo que está na ata está acobertado pela fé pública. E esse ponto exige passar por essa distinção entre a eficácia analítica da escritura e a sua eficácia sintética. Aqui, em todo caso, o placet notari, ou seja, a autorização notarial, aperfeiçoa a eficácia sintética da escritura. Sinteticamente, ela está completada. Mas, ao mesmo tempo, o terceiro ponto, concede, dentro em limites muito adequados, a exatidão e a veracidade emanantes do testemunho qualificado em que consiste a fides publica. Então, são 3 pontos. Vamos lá. Primeiro, encerra o processo de gestação do documento. Segundo, aperfeiçoa a sua eficácia sintética. Então, se dá uma fé pública, que é o que se chama de fides publica ou fides notari confectionis ou atestationis, ou seja, o documento documento com fé pública, que confere, de algum modo, que está na matrícula. Quando se faz uma certidão, se diz que a certidão está de acordo com o que se encontra no documento original, documento matriz. Quando se trata só do documento matriz, essa fé é a fé de que foi confeccionado adequadamente. Muito bom. Mas não abrange todas as partes. Aí, quanto às suas partes, ou seja, aqui já falando da eficácia analítica, a autorização notarial o que faz é reconhecer a exatidão e a veracidade do documento nas partes em que esse testemunho pode ser considerado qualificado.
Hoje em dia, quando o tema da fé pública está muito mal considerado, no caso brasileiro, com excessos e falhas, ou seja, a deficiência de um lado e excesso de outro, não se tem considerado com muito cuidado o campo em que a fé pública atua, a fé notarial atua. E tem-se a ideia de considerar tudo submetido à fé pública, à fé notarial. E aqui é que convém fazer as distinções adequadas. Bom, materialmente, a autorização notarial equivale ao lançamento de um sinal, que nós já vimos. Atualmente é a firma, não é a assinatura. O notário lança sua firma, sua assinatura na escritura elaborada. Formalmente é o consentimento do notário. Então, se materialmente é isso, ele assina. Formalmente, o que ele quer significar com isso é o seu consentimento, tanto com o actum quanto, ou seja, o actum é o fato, o ato ou negócio instrumentado, quanto também com o dictum, ou seja, com a regularidade de seu processamento. Já no campo de sua concorrência com a realidade, então, de se a verdade material ou contextual, já no campo da sua conformidade com os requisitos legais, verdade formal ou textual. Ou seja, o que faz o notário ao assinar a escritura, ao lançar o seu sinal na escritura, ao autorizá-la, é dizer, de um lado, que o que ali se encontra concorda, nos limites da sua gestação, do que se passou à sua frente, com a realidade das coisas, é a verdade material ou contextual. E, além disso, ele afirma a conformidade da escritura, do que ali se encontra, actum e dictum, com os requisitos legais, a sua verdade formal ou textual. Essa palavra autorização deriva do latim auctor, auctoris, portanto, é uma palavra de terceira declinação. E essas expressões que correspondem também, auctor auctoris, correspondem ao abstrato, auctoritas, auctoritatis, aí está, autoridade, não é? E mais remotamente vai ligar-se a um verbo latino, o verbo audeo. Audeo, que tem o afirmativo audere, significa aumentar, acrescentar. Vejam aí, a ideia de que a autorização notarial acrescenta algo ao documento, aumenta o documento. Quanto ao caso específico do consentimento notarial, isto aponta para um aumento ou acréscimo do valor do instrumento. O instrumento, até então, demanda uma complementação para que atinja o mais intenso de seu valor. Isso se dá com a autorização ou consentimento notarial. Antes da autorização pelo notário, o que consta do documento não passa de um projeto, ou, quando muito, de um documento particular, se já está firmado pelos outorgantes. Mais do que isso, nada. Isso é interessante. Imaginemos que a doutora Maria Fernanda, por exemplo, elabore lá uma determinada escritura e saia um pouco e pense, mas eu acho que eu não posso fazer isso. Ou seja, eu acho que o que estão contratando aqui não atende aos requisitos legais. Não vale absolutamente nada. Se não tiver assinatura das partes, não vale nem como documento particular. Ou seja, o ato do notário é fundamental para que o documento, enquanto actum e enquanto dictum, atinja a sua perfeição. Assim, quando se fala em autorização notarial, aqui se acolhe a ideia de um acréscimo do valor proveniente do só fato de o notário assinalar, ou seja, firmar o documento, porque ele tem autoritas para firmá-lo. É essa ideia que vem desaparecendo frequentemente. Eu tenho verificado isso nas conversas. Isso não é de hoje, não, hein? Já, olha, eu me lembro que já no final do século passado, conversando com alguns registradores, eu notei que eles vinham perdendo frequentemente a ideia de que eles, a fé pública deles, é que era a clave do registro de imóveis. Ou seja, há uma certa confiança nos meios. E os notários também, frequentemente, é uma lástima que eu diga isso, mas muitos deles parece que não se dão conta de que a autoridade é pessoal. Que é deles, notário, que parte a força do notariado e dos atos notariais. E é uma certa confiança, talvez, que esteja trasladada, inadvertidamente vai se trasladando para os meios. Hoje se pensa assim, não, na tecnologia.
Achei muito rápido fazer isso por meio do computador. Mas imaginem o seguinte, antigamente era a máquina de escrever. Então, a máquina de escrever é que era mais importante para o notariado. Antes da máquina de escrever era, eu sou do tempo ainda da gelatina. Os senhores nem sabem o que é isso, mas do mimeógrafo e da gelatina. Era aquilo que era importante para o notariado. A clave do notariado estava no mimeógrafo e na gelatina. Ou antes disso, na caneta, naquela pena que molhava na tinta, era essa a chave do notariado? Claro que não era. E por que agora a técnica que é a chave do notariado, em vez de ser a pessoa do notário? E uma pessoa, esse é o ponto, que detém um testemunho qualificado, tem uma qualidade que quantas pessoas, por exemplo, no Brasil, um país de 200 e tantos milhões, pode dizer-se que, dessas pessoas, pode dizer-se que afirmem ter visto passado à sua frente tem valor de verdade até que o judiciário diga que não. De quantas pessoas pode dizer isso? Será que os notários todos estão bem conscientes dessa qualidade, desse predicado que possuem? E que é nisto que se sente o notariado? É nessa valia extraordinária do ponto de vista pessoal? É isso que temos que ver. Então, ele tem autoritas para assinar o documento e com ela autoritas, ele atrai também uma outra coisa, que é a potestas para dar fé pública ao instrumento. Autoritas mais potestas. Voltamos a esses temas que já foram objeto de outras considerações. Dessa maneira, nós temos aqui o binômio. Autoridade, potestade. E é isso que dá um graduado valor jurídico à escritura. E, por igual, por trás de tudo isso, essas autoridade e potestade, elas não estão no ar. Elas têm um pilar. Qual é o pilar em que elas se encontram? A pessoa mesmo do notário. Ele é a clave fundamental para a vitalidade do instrumento público. Notem bem, ele não está. Bom, vem a propósito aqui mencionar uma observação de Juan Valietti. Agora que nós vamos cuidar da prudência notarial, se tudo der certo, faço aqui um parênteses para fazer uma referência a Juan Valietti. Eu conheci Juan Valietti em meados dos anos 80, e ele me presenteou com vários de seus livros. Escrevia magnificamente, com uma produção exuberante, pode dizer que pasmosa. Às vezes, publicavam 3, 4 livros de 900 páginas por ano. E eu, quando resolvi escrever a Prudência Notarial, que foi um longo parto para que eu resolvesse escrever desse assunto, resisti o mais que pude, achei que era ele quem deveria fazer o prefácio. Muitos dos senhores acho que sabem desta história. O fato é que eu conversei com ele, pedindo que ele fizesse o prefácio, ele disse que o faria, mandei o livro para ele não mandava esse prefácio, não mandava. Até que eu calhou de eu ir a Madrid, e lá estive com meu grande amigo, o professor Miguel Ayuso, que é também era amigo comum do Juan Valietti. E eu disse ao Ayuso que eu queria visitar o Juan Valietti para apanhar o tal prefácio. Eu insisti que ele fizesse o prefácio. Eu vou fazer um parênteses aqui. O Juan Valietti não só foi provavelmente o melhor dos notários, ou um dos melhores notários da Espanha no século passado, mas chegou ao cargo de presidente da Real Academia de Legislação e Jurisprudência de Madrid. Esse é um nome consideradíssimo. Salvo engano, foi também presidente da União Internacional do Notariado Latino. Um nome extraordinário. E aí eu soube que o nosso amigo, o Juan Valietti, estava impossibilitado de fazer o prefácio. Estava muito doente, não tinha mais condições de escrever, estava acamado, sem possibilidade de fazer. Então, voltei para o Brasil, chateado, queria muito que ele escrevesse o prefácio, e já estava aqui pensando a quem incumbir isso de me dar a honra de fazer o prefácio com um livrinho meu, quando chega o prefácio do Juan Valietti por e-mail. Depois vem a explicação que o Miguel Ayuso deu. Um belo dia, ele estava melhor e ditou o prefácio para o Miguel Ayuso. E é curioso porque, se forem ler o prefácio, nada tem a ver com toda a obra de Juan Valietti Goytisolo. Era um homem muito profundo, de leituras vastíssimas e tudo mais. Ali está
quase, por assim dizer, um testamento espiritual de um velhinho que dias depois morria. Foi a última coisa que ele escreveu, foi exatamente esse prefácio. Então, entendam que eu, sempre que me refiro a Roumellier, me refiro também com essa homenagem afetiva. Não é só um grande valor intelectual, um dos maiores notários de todos os tempos, mas igualmente por esse caráter afetivo que acabou marcando muito a importância do Roumellier na minha própria trajetória. Bom, mas voltemos à observação dele. Diz ele o seguinte, vou ler, aspas. A instituição notarial baseia-se na pessoa do notário e em seu trabalho, tal como historicamente se desenvolveu. Anotem bem, aqui são duas coisas de observação. Na pessoa, ou seja, o notariado, a instituição notarial se baseia na pessoa do notário, nela própria e no seu trabalho. O trabalho do notário, o nosso trabalho, na verdade, é a nossa própria pessoa em ato. Aquilo que nós fazemos somos nós que fazemos, somos nós que estamos atuando. Então, na verdade, quando se distingue pessoa e o trabalho da pessoa, você está fazendo uma distinção que possui aspectos de realidade, tem fundamento na realidade, mas o trabalho da pessoa é a própria pessoa trabalhando. Ou seja, é a própria pessoa em ato. Em outras palavras, o ato da pessoa é a pessoa em ato. Mas não basta isso. Notem que ele acrescenta uma frase. Tal como historicamente se desenvolveu. Ou seja, a instituição notarial não saiu do nada. Não é uma coisa, vamos fazer uma reunião hoje, vamos decidir o que é que um notário faz. Fazer uma reunião em tal lugar, vamos chamar o quinto secretário lá do Congresso, vamos pedir para ele fazer aqui uma lei do notariado, vamos criar na nossa cabeça o que o notário pode ou não pode fazer. Se o notário deve dar informações para o COAF, vamos criar um notário novo. Esse notário novo não foi o que se desenvolveu historicamente. Ou seja, o notário latino tem uma história. Não nasceu ontem. Isso é uma história de séculos. Está caracterizado. Pode ser uma outra coisa no futuro? Pode, perfeitamente. Podemos ter um outro tipo de notário, ou podemos não ter notário também. Essa é a coisa. Agora, a instituição notarial, tal como nós a conhecemos no Brasil até hoje, o notariado latino, de que tanto temos de orgulharmos, ela tem uma história. Ele tem uma história, esse notariado. Em nossos tempos nos quais muitos se deixam enredar, se deixam enganar por tabelas, gráficos, jargões tecnocráticos, eu queria aqui mencionar uma passagem de um livro, aqui eu até mandei um exemplar desse ao meu grande amigo desembargador Fábio, um livro chamado Pobres Diabos, escrito por um jovem autor português dos nossos tempos, chamado Vitor Elias. Olha a frase dele. Os homens pré-históricos se deixavam dominar pelos batuques dos tambores. Então é hora, os homens pré-históricos, né? Eram os batuques dos tambores. É hora de considerar aqui o fator antropológico essencial dos notários e registradores enquanto juristas, e não como amanuenses ou escrevinhadores e mecânicos. Ou seja, os homens pré-históricos se deixavam enlevar e dominar pelos batuques dos tambores, e hoje talvez nós nos deixemos dominar pelo som das teclas de um computador. Então nós temos que novamente pensar que não somos amanuenses nem escrevinhadores mecânicos, mas somos juristas. Nós, juízes, os senhores notários, os senhores registradores, os senhores advogados, somos juristas. E agora se tem falado na urgente necessidade de um humanismo, ou mesmo de uma reumanização notarial e registral. Tema a que eu fiz uma primeira referência há algum tempo nas saudosas reuniões da Academia Notarial Brasileira, presidida pelo Dr. Biratã Pereira Guimarães, estimado amigo, tabelião aqui de Barueri. Reuniões estas da Academia que, ao fundo, são a pré-história destas nossas reuniões aqui, não é, doutora Mônica? E esse tema da reumanização, ou de um novo humanismo notarial, sem desprezar aqui a importância dos meios tecnológicos, né? Olha, nós estamos transmitindo aqui com uma câmera, estamos ouvindo em boa parte do país aqui por meios tecnológicos, ninguém quer
aqui dizer que se deva voltar a usar pedra lascada, não se trata disso. Mas que não se pode converter esses meios tecnológicos em fins. Nem se pode, esse é o ponto, deixar que o notariado esteja imprudentemente substituído na sua gestão pela gerência dos experts de turno. Então, a gerência vai ver todos os fins de gerência, aquilo que interessa para as empresas de tecnologia. Eu ontem comentava, lá não registrar, um fato interessante, comentava com o doutor Renato Malini, o doutor Tiago Estrela, o doutor Mauro Antônio Rocha, a Laura Porto, a Amanda Gil, a doutora Aline Miranda, juíza da Vara de Registros Públicos. Uma coisa interessante. Antigamente, nos vários congressos que eu tive a oportunidade, muita honra de comparecer, congresso de notários e de registradores, aprendi muitíssimo nesses congressos. Eu via que fazia-se, às vezes, publicidade de empresas de tecnologia, etc. Com o tempo, agora, não são só atos de publicidade ali, estampados nos painéis. Não. E não é só um montão de quiosques no intervalo das exposições. Agora há palestras. Palestras como se fizessem parte do programa. Aparecem técnicos para convencer-nos que o horário comercial, a propaganda, a publicidade comercial parece competir agora com os assuntos acadêmicos. Por quê? Porque esses interesses tecnológicos se tornaram frequentemente dominantes nesta área, ou pelo menos concorrentes fortes das finalidades notariais e registrais. Muito bem. Voltemos aqui ao tema da autorização. A autorização notarial contemporânea teve, entre outras práticas e entre outros institutos, como antecessores do direito romano, alguns contratos e algumas práticas jurídico-romanas. A mantipácio, primitiva, a stipulatio, a que eu já fiz referência em aulas anteriores, e várias espécies de tradício. A mantipácio para falar resumidamente, é uma venda simbólica, que se fazia na presença de 5 testemunhas, todas elas cidadãos romanos púberes, e mais um outro cidadão romano, que era o libre pens, fazia essa venda simbólica. Esse libre pens portava, o cidadão romano, né? Portava uma balança de bronze, e o adquirente, que se chamava de mantipio atipiens, golpeava a balança com um pedaço de bronze que trazia às mãos. E golpeava a balança. Esse golpe na balança era o sinal que completava o negócio celebrado. Então, veja, já havia um sinal. Não era assinatura, mas era um sinal que externava o consentimento do vendedor. A stipulatio era já um contrato cujo vínculo obrigatório nascia de um proferimento oral. Ou seja, esse sinal não era permanente, exatamente por ser meramente oral. Em resumo, isso é um resumo aqui bastante simplificado, fazia-se uma pergunta: promites-me, ou seja, prometes? E respondia aquele que estava celebrando o negócio com quem havia perguntado: promito, ou seja, prometo. E nisso estava encerrado e se completava o ajuste. Segundo o contrato, portanto. Então, vimos para emancipácio, stipulatio e agora a tradício. A tradício adotou diferentes modos no direito romano. Vamos lembrar alguns aqui. Um deles era da entrega do documento pelo escriba ao destinatário. Então, aquele que escrevia entregava o documento ao destinatário. E essa tradício quer dizer a entrega, estava completado o negócio. Isso, às vezes, também se dava pela leitura do documento. Notem a origem dessa história da leitura do documento, que é uma exigência regular, formal. Imagine que alguém não faria a leitura do documento no exercício notarial, não é? Imaginemos isso. A leitura do documento tem uma forte tradição. Vem exatamente de uma das formas da tradício romana. Depois se dava também por meio da subscrição por testemunhas, corporatio. Tradição do documento pelo emitente ao destinatário. Então, o emitente do documento entregava ao destinatário.
Por sua vez, o destinatário entregava o documento ao escriba. Aí se impunha a chamada cláusula ou fórmula de perfeição, chamada compleve et absolve. E, por fim, se fazia a entrega ao destinatário. De início ao destinatário. Note, então, que o escriba participava dessa obra toda. Leitura, subscrição ou roborácio por testemunhas, tradição do documento pelo destinatário ao escriba, antes disso, do emitente ao destinatário ao escriba, e aí o escriba lançava a cláusula de perfeição, complécio, e entregava de volta ao destinatário. E estava completado o ato. Então, nesse processo, nós temos duas tradições carte, como se chama. Uma designada de absolutio a partibus, que é a entrega do documento ao destinatário pelo emitente, e a segunda é a traditio carte, chamada de dimissio, que corresponde ao que hoje propriamente é a autorização notarial. Ou seja, na hora que o escriba entregava ao destinatário, esta entrega representava efetivamente o que hoje é o consentimento ou autorização notarial. O senhor dirá, bom, mas é muito diferente do que é uma firma. Essas coisas, às vezes, vão se espiritualizando, vão se tornando, vão se modificando. Né? Um segundo modelo de traditio é a chamada de levatio carte. O documento não é entregue por alguém ao destinatário, mas, de maneira diversa, o destinatário recolhe do solo. Cartam levare, chama isso. O documento se colocava ali, juntamente com o símbolo da investidura correspondente. Interessante isso. Então, era uma faca, uma luva, um pedaço de terra, um pequeno ramo, simbolizando aquele que era o objeto da investidura, do apossamento. Colocava junto ali, chamada estípula ou festuca. Então, vamos admitir que está adquirindo um terreno, colocava ali um pedaço de terra e o documento junto. O fato de o destinatário levantar o documento era o sinal de que estava completa a negociação. Notem, pois, que sempre há uma sinalização. Qual será essa sinalização? Isso é um problema acidental histórico. O imperador Justiniano foi quem estabeleceu, já no século VI, naturalmente, depois de Cristo, a chamada complécio tabellionis, que é o modo de autonomização do documento, quer em relação à fase oral que o precede, quer em relação aos atos que o sucedem. Ou seja, o documento se tornou autônomo por meio de um ato de Justiniano. De maneira que, redigido o documento pelo notário, devia este mesmo notário completá-lo. A fórmula era isso, sim. Si per tabellionem conscribantur, essem ab ipso completa sint. Ou seja, se o notário, o tabelião, o escreve, o redige, ele mesmo deve completá-lo. Sob pena, esse é o tema, de um instrumento não adquirir validade. Vamos ver o que fala a propósito Rafael Nunes Lagos. Os contratantes podem aperfeiçoar o ato oralmente, diz Nunes Lagos, e prescindir do documento do notário. Contratação particular. Mas, com as medidas de Justiniano, se refere a essas que eu acabo de dizer, que é o estabelecimento da complécio tabellionis, se as partes convém formalizar a estipulatio por escrito, que é o que elas querem, ou se acodem com o mesmo fim ao notário, o negócio jurídico só atinge sua perfeição com o documento, ou seja, não atinge a perfeição antes do documento. Negócio e documento, diz Rafael Nunes Lagos, se aperfeiçoam não ex intervalo, ou seja, com intervalo, mas incontinente, ou seja, de maneira imediata. O documento, pois, tem caráter constitutivo. Bom, regressemos aqui um pouquinho para terminar ao tema da auctoritas notari, que é de atualíssima importância na hora presente, em que tanto se vem, como eu disse, disputando acerca de acenadas vantagens assecuratórias no uso de meios tecnológicos substituintes dos atuais modos funcionais dos notários e registradores. Há uma asserção que parece pôr cobro a estas comichões tecnocráticas. É isso mesmo, comichão. Vontade de ouvir essas coisas tecnocráticas. Ou seja,
com força, direção, gerência tecnológica. Para mesmo não dizer que essas comissões são tecnolátricas, é uma certa adoração das técnicas. É que, salvo venhamos a acolher aqui uma distopia transhumana, ou mesmo pós-humana, ou seja, que vai além do humano, ou mesmo que supere o homem, ou seja, não reconheça mais nenhum caráter humano na atividade, a fé pública, por definição política, por trajetória histórica, e em seu sentido principal, portanto, por três aspectos: definição política, que se encontra na lei; por trajetória histórica, que deu razão de ser a lei; e em seu sentido principal, que no fundo pode dizer que é a metafísica notarial, a metafísica da fé pública notarial, é uma realidade essencialmente antropológica. Essencialmente antropológica. Porque ela se dirige a comunicar algo de emitentes humanos, são os agentes da fé pública, a destinatários também humanos. É o que então se denomina fé pública atipientium, ou seja, daqueles que recebem a fé pública. Note que a fé pública é algo que se realiza entre emitentes humanos e destinatários humanos. Esse é o seu aspecto antropológico. De maneira que se inviabiliza a saída a admissão de que um mero instrumento objetivo, ou seja, não dotado de caráter pessoal, humano, mera causa eficiente de captação ou percepção de dados e comunicação entre homens, substitua esse relacionamento humano. A essência do notariado, pois, está na competência autorizadora do notário, em sua auctoritas de jurista, em primeiro lugar. E depois, no seu labor de redigir, no seu trabalho de redator, dotado de destreza e dotado também desta potestade magnífica de ser uma testemunha qualificada. Por que testemunha qualificada? É aquela cuja declaração só pode afastar-se, nos limites em que esse testemunho pode ser concedido, só pode afastar-se por via jurisdicional. José Bono, que provavelmente o melhor historiador do notariado espanhol, historiador deste século do notariado espanhol, observou com razão que a fé pública deriva da autoridade que ordena a formalização documental, e não da facticidade da mera autenticação de um documento por um funcionário ad hoc. Completemos nós. Isso não deriva do simples fato do documento gerar-se e conservar-se num ambiente que se afirme tecnicamente seguro. Ou seja, o fato de dizer-se que um documento está guardado a 7 chaves em um sistema informático de que se diz de maneira absolutamente temerária não ser possível a falsificação, isso é temerário. Não há sistemas com segurança absoluta. Mas vamos admitir, segurança bastante grande é possível admitir. Ou seja, o só fato de documento gerar-se e conservar-se num ambiente deste não significa que possa dotar-se de fé pública. Porque vai depender efetivamente da autoridade de quem o proclama. Parecerá, enfim, até mesmo que algumas transposições semânticas estejam, nesse momento, a conspirar em favor da ideologia tecnocrática. Lembremos-nos que, num ato, com todo respeito, imprudente, o Constituinte brasileiro de 1988 abdicou do uso da palavra cartório. Substituiu-a pelo vocábulo serviço. Notem que isso não é nada inocente, como nós vamos tornar a referir, porque venho sempre falando isso, que as palavras não são inocentes. Porque quando se muda de cartório para serviço, muda-se de uma concepção estática para uma concepção dinâmica. Serviço é dinâmico. Essa ideia fundamental de serviço é de dinamismo. Ou seja, algo que, pois, não possui pilar. A dinâmica supõe mudança, modificação, vórtice, redemoinho, etc. Ao passo que a palavra cartório tinha um significado dominante de algo estadeado, fundado em algum lugar. Portanto, levava mais a ideia de conservação. Não é por menos que
Em alguns países, chamemos, por exemplo, a atenção de Portugal, se fala em conservadoria. Então, essa palavra, essa mudança não foi inocente. Com isso, se abandonou o uso loquendi, muito consolidado, e que até hoje segue consolidado. Eu posso afirmar com toda certeza que vamos lá, Thaís Camate, quando sai de casa para ir para o local de trabalho, ela não vai dizer, estou indo para o serviço. Falará, estou indo para o cartório. Todos os funcionários, os colaboradores, quando vão trabalhar no cartório, dizem, estou indo para o cartório. Acho que seria praticamente negligenciável o uso da palavra serviço nessa circunstância. Da mesma forma que, quando um juiz vai trabalhar, diz, estou indo para o fórum. Dificilmente vai dizer, estou indo para o serviço. Eu, quando vou para o meu gabinete, digo, estou indo para o gabinete, não digo, estou indo para o serviço. Então, havia um lugar. O cartório era um locus. Isso dava a ideia histórica, e isso continua sendo usado, ou seja, do uso loquendi em nossos dias, com um significado específico. Ou seja, que não era só dinâmico, não era só o aspecto de movimentação, de instabilidade. A ideia de movimentação também nos dá a ideia de mudança e de instabilidade. De maneira que, com isso, se alterou o centro de gravitação do direito notarial, também o registral, de uma perspectiva orgânica, ou seja, a do órgão agente, a do cartório, para outra que é fisiológica, conjunto de praxes, conjunto de movimentos. E como nós temos insistido aqui, eu falei há pouco, lembrando a frase de Michel Lorassat, les mots ne sont pas innocents, ou seja, as palavras não são inocentes. Um outro autor, e isso correspondendo a um adágio francês muito, muito frequente, recolhe em nossos tempos essa expressão, les mots sont les mots, ou seja, as palavras, les mots, são os males, les mots. Les mots sont les mots. Significando, eu vou escrever isso, porque pode ser que alguém já não conheça a grandiosa língua francesa. Les mots sont les mots. Não é verdade que as palavras sejam por si próprias um mal, mas pode fazer muito mal com elas, não há dúvida. Lewis Mumford não hesitou em acusar de degeneração do poder humano a perda do controle dos homens vencidos por seus próprios recursos e oportunidades. Interessante isso. Dão-nos recursos, dão-nos oportunidades, e de repente esses recursos e oportunidades nos vencem. Ou seja, até um episódio, até de certo modo, um tanto triste, que mostra a chamada vingança da tecnologia. Esse é o título de um livro de um autor chamado Edward Tiner, um autor americano. E eu tive um exemplo aqui em São Paulo mesmo, penoso de referir, mas vou dizer como é que é em que os recursos e oportunidades que são dados ao homem são esses mesmos recursos e oportunidades que acabam vencendo o homem. E neste caso que eu vou lhes contar, destruindo. Uma pessoa havia sido vítima de um desses sequestros relâmpagos que durante muito tempo ocorriam com São Paulo, e assustado comprou um carro blindado. E um mês depois que estava com esse carro blindado, bateu com o carro blindado em um poste, o carro começou a pegar fogo e não se conseguiu abrir a porta. Como o motorista desmaiou com o choque, não conseguiram abrir a porta do carro, e exatamente aquilo que era para ser a segurança dele terminou sendo por o seu grande obstáculo para salvar-se. Os recursos se voltaram contra ele próprio. Mas houve um episódio lá no Rio de Janeiro, acho que é onde lembrar-se, 2 magistrados do trabalho que haviam colocado uma porta de segurança muito intransponível em seu apartamento. Aí houve um incêndio, eles não conseguiram se aproximar da porta e morreram dentro do prédio, tiveram que saltar do prédio para tentar salvar, porque não conseguiram sair
em virtude exatamente da porta que colocaram para a sua segurança. Então, são esses e muitos outros casos, estou mencionando dois aqui, em que os recursos e oportunidades dados ao homem são eles próprios que provocam a derrota humana. Então, disse Manford, vivemos numa era em que se verifica uma multidão de avanços técnicos sem sentido social, divorciados de quaisquer outras finalidades, que não o progresso da ciência e da tecnologia. Podemos acreditar também o progresso financeiro das empresas que lidam com esse material, não é? Também isto. Na realidade, prossegue Manford, vivemos num explosivo universo de invenções mecânicas e eletrônicas, cujas partes se movem no ritmo rápido, distanciando-se cada vez mais do seu centro humano e de quaisquer finalidades humanas racionais e autônomas. E com efeito, prossigo eu agora, sem que arbitrariamente se modifique em substância a noção de fé pública, sem que se repudie a natureza mesma do notariado latino, de que descende também a instituição registral, não parece possível substituir notários registradores por bits e robôs. Não vejo possível. Nem dar autoridade e potestade a máquinas e programas cujos segredos, de resto, são maiores do que o supõe ou desconhece a ingênua ou maliciosa propaganda tecnolátrica. O desejado governo por alguns experts pode ser também o correspondente ganancioso governo por alguns expertos. Ou seja, pensa-se em que experts sejam gestores dessas atividades, e isto é talvez algo que esconda a ideia de um ganancioso governo por alguns expertos. Mas a ideologia não resiste, essa é a verdade, por muito tempo ao confronto com a realidade das coisas. E o que se expulsa por uma janela, volta por outra. Só que, nesse intervalo, até que volte a realidade das coisas, até que volte o bom senso, volte a sensatez, há um custo a pagar por essas desventuras, pela inadvertência, pela inconsciência de alguns. Muito bem. Com isso, nós encerramos aqui a aula de hoje, mas nessa parte teórica, mas eu queria concluir voltando, como eu prometi, ao tema da Lexotan aveia. Todos nós estamos vendo isso diariamente, notícias alarmantes. Eu tive um professor que costumeiramente dizia que tirava um mês sabático para ele, um mês por ano ele não lia jornal, não via noticiário, voltava e dizia assim, olha, não mudou nada, as principais notícias alguém me procura e me comunica. Sempre um desastre, nós ficamos acompanhando a evolução dessas notícias. Quando nós vemos bebê registrado pelo sistema blockchain, primeira incorporação imobiliária por meio de blockchain, uma louvação extraordinária da rapidez, etc, etc, etc. Quando vemos, lamentavelmente, aí o vazamento de inúmeros dados de registros civis violando o direito de privacidade. Bom, quando vemos tudo isso, temos de pensar seriamente em que as atividades notariais registrais devem, não pode deixar de atender à realidade da vida, às exigências de uso das técnicas. Não se pode ser contra isso, porque as técnicas são feitas para serem utilizadas para o bem, mas elas não devem perder de vista algumas realidades que, no meu modo de ver, estão à amostra. Essa realidade, e sobretudo num país como o Brasil, nos nossos tempos, o que nós temos a levar em conta é que nós padecemos durante 2 décadas, desde os primores do governo do professor Cardoso, mas já antes disso, no final dos governos militares, já havia essa indicação no plano econômico, nós padecemos do socialismo econômico no tempo dos militares e tendencialmente político depois com o professor Cardoso e até os anos que se seguiram. Como nós respiramos esta atmosfera socialista durante várias décadas, com os novos tempos, nós estamos vendo uma política economicamente liberal.
Eu não vou entrar aqui nas vantagens e desvantagens. Parece que as vantagens, até certo ponto, do novo sistema em relação ao anterior, parecem manifestas. Mas são vantagens, mais ou menos, que atuam como com aquela velha história de que nós tínhamos um bode que se colocaram, uma cabra que foi colocada dentro da nossa sala, e que quando tiram essa cabra, tudo parece muito bem. Ora, parece que nem uma coisa nem outra, ou seja, o engano que nós estamos talvez correndo, que é preciso pensar, é que o fato de nós termos de fugir do evidente incômodo, excessivo, deletério do socialismo, que é muito mais grave do que o liberalismo, não significa automaticamente que o liberalismo econômico seja correto, seja desejável, seja aquilo que nós vamos encontrar como remédio para a péssima situação gerada com a ideologia socialista. O resultado é que, fugindo do fogo, caímos no gelo, sem verificar que, frequentemente, essas tendências socialistas, que são burocratizantes, se conciliam bem com essa vocação liberal. Aí está a ideia do capitalismo de laço, do capitalismo amical, do capitalismo de amigos, etc., em que algumas grandes empresas são beneficiadas, uma coisa mundial, beneficiadas por políticas socialistas, em detrimento dos menores. Há um livro muito interessante, escrito por Curcio Malaparte, chamado, em alemão, Caput. O título é alemão, embora o livro tenha sido escrito em italiano, né? Curcio Malaparte era italiano. E conta a história da invasão russa à Finlândia. E os sapadores finlandeses colocaram fogo em volta da floresta, e a cavalaria russa estava entre o fogo e o lago Ladoga. E os cavalos precipitaram-se no lago para fugir do fogo. E imediatamente ouviu-se um ruído, assim, como se fosse um estalo muito grande, e o lago, com o calor dos cavalos, curiosamente, o lago se congelou. E na manhã seguinte, quando o sol bateu, que se viu, os cavalos estavam mortos dentro da água, com os olhos arregalados. Porque, para fugir do fogo, se atiraram no lago gelado e o lago os matou. Teria sido fácil para os cavalos evitar tudo isso se, fugindo do fogo, entrasse um pouquinho na água e, em zigue-zague, saísse e adotasse um termo de mediania superior. Se a média é superior, não é um mero somatório de valores e encontrar um valor aritmético, não. Mediania superior. Parece que vivemos, neste momento, exatamente essa posição. Para evadirmos o manifesto detrimento socialista de que fomos vítimas nas últimas décadas, encontramos agora com um projeto liberal que tem boas vantagens em relação ao projeto anterior, mas que vai aos poucos também minando algumas instituições que não são instituições suscetíveis de serem entregues à evasão privatística. O que vamos fazer? Vamos entregar o notariado em mão do mercado? Vamos deixá-lo só na mão do Estado? Ou vamos mantê-lo como sempre for, como corpos intermediários entre o Estado e o indivíduo? Como entidades que, na verdade, são, em rigor, públicas, embora exercidas com gestão privada. Bom, é aí que está. Essa entrega ao mercado, essa ideia de que precisamos competir no mercado, etc., vai levar pura e simplesmente a, na verdade, digestão dos notários e dos registradores, exatamente por empresas que têm muito mais facilidade de fazer as coisas com rapidez. Se nós formos só pensar em termos de produzir documentos, preencher extratos, fazê-lo pela via informática é muito mais cômodo, não há dúvida. E num primeiro momento será mais barato mesmo, você vai se oferecer como grande oferta. Olha, não precisa gastar pagando emolumentos notariais, não. Nós fazemos aqui o seu contratinho,
O senhor só preenche da sua própria casa aqui os claros, né? Tem aqui o cartão de assinatura, o senhor assina daí, está tudo resolvido. E o notário vai se tornando dispensável, porque há uma simplificação das coisas. Até o dia em que se vai verificar que a fé pública era necessária. O que está ocorrendo é que nós estamos voltando exatamente aos tempos, agora inversamente, em que não havia ainda a fé pública notarial. Eu fiz um trabalho para o livro em homenagem ao Zé de Melo Junqueira, grande juiz aqui de São Paulo, aposentado, em que o trabalho está meio chato de ler, né? Trabalho um pouco incômodo, um pouco pesado, maçante a leitura, infelizmente, mas o que mostra essa passagem, como foi que se criou a fé pública notarial no direito hispânico, como é que ela veio para o Brasil deste modo. Ou seja, porque o documento particular não era executável. E o judiciário, então, assoberbado com as execuções de títulos que tinham que ser necessariamente judiciais, teve que abrir mão disso. E para abrir mão disso e inverter a lógica, porque qual era a lógica? O documento particular notarial não tinha valor como tal, tinha que ser confirmado em juízo. O que se faz? Agora diverte. Em vez de confirmar o documento notarial em juízo, o que nós fazemos é admitir a sua impugnação judicial. Então, nós invertemos o processo e deixamos o notariado exercitar a sua função. E isso deu muito certo. E agora vamos indo pelo caminho oposto, ou seja, vamos entregar tudo ao mercado e uma parte na mão estatal, ou seja, já se projeta, já se fala aí na criação de um grande organismo centralizador de dados, que vai ser criado provavelmente por um ato estatal e operado eventualmente por alguns particulares, com licitação ou não, não se sabe, mas enfim, vai ser operado por particulares. E a hora que isso aqui começar a funcionar, nós vamos começar a pensar se vale a pena ter notariados espalhados por todo o país. Se não é melhor eu fazer daqui de casa mesmo um contratinho lá, com uma central localizada nas nuvens. Bom, então, o que eu penso nesse momento, quer dizer, já com a minha idade, eu não tenho muita expectativa de ficar esperando que esses acontecimentos venham ou não venham. Mas o que eu penso nesse momento é que cabe aos notários e aos registradores pensar seriamente sobre isso. Se quiserem concordar com essa prática, ótimo, façam. O que não é possível é ficar sem advertência, sem consciência do que está ocorrendo. Ou seja, entregar tudo isso, se querem entregar a bandeira do notariado, entreguem. Agora, pensem se é isso que querem. Ou seja, o notário vai poder ainda considerar a capacidade do cliente? Há ainda o vínculo de confiança entre cliente e notário? Ou vai ser tudo por meio de máquina? Pois é. Essa é a coisa. Vamos aguardar que efetivamente haja uma tomada de consciência, ciência e consciência. E a partir daí que esta classe valiosa dos notários e registradores, entre os quais tenho tão bons amigos que fiz ao longo da vida, de cujas amizades efetivamente me orgulho. Esse é um ponto de vaidade na minha... Aqui eu concedo um pecadilho de vaidade. A vaidade é dos piores pecados que há. Mas se há um pecado de vaidade com que eu convivo bem, é o fato de ter, entre registradores e notários, provados bons amigos. E é a eles que eu dediquei aqui a minha atenção de hoje. Espero não os ter decepcionado. E agradeço a todos que compareceram. Vejo aqui a doutora Thaís Castelo Branco, chegou tarde, mas chegou. Grande amigo Rogério Tobias, doutora Thaís, eu havia agradecido no início da aula. Doutora Laura, doutora Arão Gabriel, doutor André Frandin, doutor Eduardo Carlini, doutor Tiago Silveira, doutor Cláudio Joel Lócio, espero que esteja pronunciando certa essa expressão. Tiago Estrela, que já falei, doutor Fausto Mota, doutor Mena Silva, doutor Mauro Bertocchi, doutora Daniele Linek, e outros que eu não consigo, como já disse outras vezes, nem todos aparecem aqui na minha tela. Bom, muito obrigado. Hoje falo ainda em Osasco. Quero aproveitar para, de público, agradecer o convite que me formulou o doutor Alberto
gentil para que eu comparecesse ao lançamento do livro coordenado por ele, e do qual o livro participa esta excelente estudiosa dos registros, que é a Isolda. Então, cumprimento a todos os autores, em particular a Isolda, por participar desse livro, e ao doutor Alberto também. Muito obrigado a todos, e se Deus quiser, nos vemos na semana que vem.